Essa é a aula dessa semana, referente ao roteiro de estudos 6, e o tema da aula é O Mundo em Conflitos, Imperialismos e Concorrência Comercial. A habilidade trabalhada é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e aqueles outros vivenciados na Europa, além das relações de poder entre as nações. Lembrando que essa habilidade ela já foi vista em aulas anteriores, então o que nós vamos fazer hoje é uma revisão do que já foi visto anteriormente, como forma de reforçar aí o aprendizado, tirar dúvidas que possam ter ficado, tá? Então, primeiro a gente vai conceituar o que é imperialismo. Lembrando que imperialismo a gente começou a ver ainda lá no 8º ano, né? E aí depois a gente viu o quê? Que como consequência do imperialismo a gente teve a Primeira Guerra Mundial, né? E os outros eventos aí a seguir. Então, o que é imperialismo, né? Então, se a gente pensar, a gente viu a Revolução Industrial e a gente viu o desenvolvimento da indústria europeia desde então. Esse processo de industrialização, ele está constantemente buscando recursos, né, para que ele possa se expandir, tanto comercialmente como a própria matéria-prima, né, para essa industrialização. E a matéria-prima, fundamental para a manutenção dessas indústrias europeias, elas estavam presentes onde? Na Ásia e na África. E isso tudo vai estimular a dominação e exploração desses territórios por parte dos europeus, tá? Então, o imperialismo seria essa conquista aí da África e da Ásia por parte dos europeus, em busca aí da manutenção, do fortalecimento e expansão das próprias indústrias europeias. A disputa pela África ocorre com a proliferação de reivindicações dos impérios europeus do território africano, entre 1880 e 1914, né? Como a gente disse, isso vai ter como consequência aí o início da Primeira Guerra Mundial. Os principais países europeus, então, né, envolvidos nessa disputa aí pela África foram França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, né? E aí tem essas duas charges que nós já trabalhamos anteriormente, que representam exatamente essa disputa aí pela África, né, por parte dos países europeus. Aqui a gente tem, né, o mapa africano, e pela legenda a gente consegue perceber aí as divisões, né? Quais países europeus ficaram com quais partes da África. E aonde foi feita essa decisão? Na Conferência de Berlim, né? Que nós vimos aí anteriormente também. Então, essa conferência ela vai acontecer entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885. E o objetivo da conferência era estabelecer regras para a ocupação do continente africano por parte das potências europeias, né? Lembrando mais uma vez o que a gente falou, nessa divisão aqui que cada um pegou o seu pedaço da África, nenhum africano fez parte, não se perguntou a opinião de ninguém da África, né? A divisão ela foi feita inteiramente por parte aí dos países europeus, né? E aí a partir dessa divisão a gente vai ter o início de fato dos processos de exploração econômica dessas colônias africanas. Aí, no século XIX e início do século XX, a gente vai ter aí o surgimento, né, de um novo pensamento sociológico. Esse pensamento ele vai ser influenciado pela teoria evolucionista do Darwin, né, e aí ele vai ser adaptado para o âmbito social. Então, é o que a gente chama de darwinismo social. E o que o darwinismo social pensava, né, de que forma que ele explicava aí a sociedade humana, né? Ele entendia o quê? Que existiam sociedades superiores e sociedades inferiores, sociedades mais atrasadas, mais selvagens. E que a essas sociedades superiores tinham uma missão. Qual era essa missão? Levar a civilização, levar o que tinha de avançado para as sociedades inferiores. Então, para a gente explicar aí certinho como isso funcionava, né, o darwinismo social entendia o quê? Que os europeus, né, a raça branca, era superior às demais raças. E que dessa maneira cabia aos brancos, aos europeus, levar a sua civilização, que era muito mais avançada, a essas outras civilizações aí que eles consideravam mais primitivas e mais selvagens, né? Obviamente, claramente, isso é uma teoria muito racista, né? Que entende que o que é diferente do europeu é inferior, né? Simplesmente por ser diferente é inferior. Uma teoria que se baseia no racismo e que vai justificar a dominação europeia sobre os territórios ali da África, da Ásia,
né? E na sequência. É importante a gente relembrar o quê? Que apesar dessa dominação ter sido feita, né, por parte dos europeus nos territórios africanos, os africanos não ficaram sentados olhando, achando normal, né? Houve resistência por parte dos africanos, né? Então, a ocupação europeia na África encontrou resistência por parte das sociedades africanas. Esta resistência foi permeada por lutas e conflitos que tentaram impedir a colonização europeia, embora a ostensiva dos países europeus tenham obtido sucesso devido à tecnologia bélica e de comunicação, né? E a gente tem aqui o exemplo de algumas dessas resistências que ocorreram na África e aqui de forma mais especificada, né?